A nossa saudação a você que nos acompanha na série Místicos Medievais, Paz e Bem. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre as obras dos autores medievais. Terminamos há pouco tempo a obra de São Pedro de Alcântara, o Tratado da Oração e da Meditação. E com esse vídeo nós iniciamos então a obra de Santo Antônio de Pádua, os seus Sermões. É um livro extenso, um livro bem profundo, tem uma espiritualidade franciscana, claro, filho de São Francisco, seguidor de São Francisco, não poderia ser diferente. Ele foi o primeiro professor de teologia já no seu tempo. Antes dele, ninguém ainda tinha ensinado as Sagradas Escrituras, não tinha aprofundado esta grande obra que é a Sagrada Escritura. Então, para ensinar os seus frades, ele escreveu esta obra, os seus sermões. Mas antes de nós entrarmos dentro desta obra, vamos entender como que surgiu então esta oportunidade dele ensinar a teologia para os seus frades. São Francisco deu a ele o aval, permitiu a ele que ensinasse esta grande matéria, vamos dizer assim, que é a teologia. Vamos ver então o recado que São Francisco deu para Santo Antônio. E diz assim nas fontes franciscanas: Eu, Frei Francisco, desejo saúde a Frei Antônio, meu bispo. Apraz-me que ensines a sagrada teologia aos irmãos, contanto que neste estudo não extinguas o espírito de oração e devoção, como está contido na regra. Tem um título aqui que é muito interessante. Santo Antônio não foi bispo, ele não foi ordenado bispo. Por que Francisco chama Antônio de bispo? Antônio, por ser pregador, ele é colaborador do bispo, que é o pregador por excelência. Quando Francisco dá este título a Antônio, ele diz: você está autorizado então a ser o pregador, a ser o mestre, a ser o professor dos seus confrades. E foi a partir então deste aval que Antônio então ele começa a aprofundar com os frades os sermões. Ele escreve os sermões, ele vai ensinando com profundidade, com humildade, com caridade, este grande caminho que é a pregação. Ele colocou neste livro que nós vamos aprofundar a sua experiência. Como Pedro de Alcântara, ele põe num livro aquilo que ele experimenta, aquilo que ele vive. Com Antônio não é diferente. Antônio, ele faz a teologia com os joelhos. O que é isso? Dizem os grandes autores do nosso tempo que a teologia se faz de joelho. Nós devemos rezar aquilo que nós ensinamos e ensinar aquilo que nós rezamos. E Antônio, então, ele reza a teologia, ele reza a Sagrada Escritura, ele exala nas suas palavras, nos seus gestos, na sua vida, a Sagrada Teologia. Ele deixa que os seus confrades experimentem pela sua palavra, pelo seu exemplo, aquilo que ele acredita. E 800 anos depois da sua morte, foi feito nos seus ossos uma averiguação. E encontraram no seu joelho uma calcificação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Antônio ficou muito tempo ajoelhado, em oração, em meditação, ouvindo o que Deus tinha para dizer a ele. E também uma outra coisa confirma essa calcificação. Antônio foi missionário. Antônio viveu aquilo que Francisco desejava, que o mundo fosse o claustro, que o mundo fosse o convento. E Antônio não mediu esforços, não mediu força para anunciar a palavra de Deus. Ele caminhou muito, ele visitava as pessoas, ele saía pregando pelas praças, ele se colocou na itinerância, no caminho, no seguimento de Jesus, pregando, exortando, anunciando a palavra de Deus. E dessa sua vivência, deste seu caminhar,
é que nós temos hoje, então, essa obra que nós vamos conhecer mais profundamente. E não só a obra, mas também a sua vida. Nós vamos aprofundar na sua biografia. Quem foi Antônio? Como ele conheceu a ordem franciscana? Onde estava Antônio antes de entrar na ordem franciscana? Quem inspirou este desejo dele se tornar pobre, casto e obediente? Então, no próximo vídeo, nós vamos aprofundar mais um pouco a biografia e dentro da biografia vamos entrando paulatinamente nesta obra que é os Sermões de Antônio. Não só o Antônio dos Milagres, não só Antônio, aquele que possibilita o casamento, mas nós vamos conhecer o Antônio pregador, o Antônio anunciador do reino de Deus, o Antônio professor de teologia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.